Olá, meus queridos irmãos, muito prazer falar com você neste domingo. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, tá bom? E a nossa jornada deste mês de março vai falar muito sobre o coração. Deus no centro do coração, tá bom? Estamos tratando este ano de um tema mais abrangente que fala sobre Deus em primeiro lugar, né? E este mês vai ser um mês muito especial porque nós vamos falar sobre Deus no centro do coração do homem, tá bom? Então, todas as mensagens de março terão este objetivo, né? Estamos falando sobre Deus em primeiro lugar em nossa vida, Deus no centro da nossa vida, e então nós vimos já nas mês de janeiro e fevereiro, tratando deste tema importante, né? Deus sempre em primeiro lugar. E agora, então, chegou a vez de falar do coração, tá bom? Especificamente hoje, tá bom? Dia 1º de março de 2026. Eita, gente, já estamos entrando no primeiro trimestre, né? Que coisa. Especificamente para esta mensagem de hoje, eu quero falar para vocês sobre o coração como trono, tá bom? Em outras palavras, o coração, ele tem um trono, tá? E isso tem uma diferença muito grande na nossa vida. Por quê? Porque quem deveria estar assentado no trono da nossa vida era Deus. Deus, ele é quem deveria estar no trono da nossa vida, mas infelizmente parece que nós temos outras pessoas, né, buscando este lugar, tá ok? O texto que eu quero ler com vocês é Provérbios capítulo 4, verso 23, eu estou lendo aqui no computador, tá bom? Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, tá bom? Vamos ter uma oração e aí a gente vai discorrer então sobre o coração como trono, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por mais este domingo. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de meditar na tua palavra, uma oportunidade, Senhor, de aprender mais, uma oportunidade de conhecer a tua vontade, principalmente tratando de um tema tão importante. Quem deve estar no centro da nossa vida é o Senhor. É o Senhor que tem que ocupar o espaço, ó Deus, de governo e controle. Mas muitas vezes quem está lá no nosso trono é o nosso coração. E hoje nós queremos entender melhor, Pai, sobre este trecho, este versículo que diz que nós temos que guardar nosso coração. Nos ajuda, nos orienta, que teu Espírito Santo, Deus, realize uma obra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá então, minha gente, sobre tudo que se deve guardar. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, nós vivemos em uma geração que cuida muito bem do corpo, da aparência, das finanças, da imagem, né? Mas o texto nos diz que existe algo mais importante do que tudo isso. E o texto diz é o coração. Salomão não diz guarda teus bens. Salomão não diz guarde sua reputação. Salomão não diz guarde os seus relacionamentos. Mas ele diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Perceberam que há algo acima de tudo. Há algo que governa, que controla.
O texto diz que o nosso coração é uma fonte que jorra, né? Por isso que Salomão, sendo muito sábio, ele nos diz: guarda o coração. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre alguns ensinos sobre o coração. Essa é a nossa proposta. Quero tratar com vocês, quero abordar com vocês, quero pensar com vocês alguns ensinos sobre o coração. Em primeiro lugar, o primeiro ensino é o coração como sede da alma. No hebraico, é a palavra, eu acho que é a palavra lech. Eu não sou bom em hebraico, tá? Mas é esta palavra que lech, que é a palavra coração. Esta palavra hebraica, ela não se refere apenas às emoções. Essa palavra se refere ao centro das pessoas. Por exemplo, o coração aqui dentro desta palavra grega nos fala da sede, por exemplo, da vontade humana, da razão, das decisões, das intenções, dos afetos. Então o coração envolve tudo isso: vontade, razão, decisões, intenções, afeto. O coração implica diretamente em nossa alma, tá? O coração nos fala sobre a nossa mente. E aqui eu quero só explicar um aspecto cultural para vocês, porque nós não estamos falando do coração órgão, não é isso. Dentro das culturas há um costume, não é, de identificar o centro da vida através de um órgão. Por exemplo, nós estabelecemos dentro da nossa cultura que o coração é a sede da alma, né? Mas não é o coração, é a nossa alma, é a nossa mente, né? Algumas culturas são diferentes. Por exemplo, a cultura judaica são os rins. Os rins é o centro da alma. Eu conheço culturas que é o estômago. E assim vai, não é? Mas é muito importante nós entender que nós não estamos falando do coração órgão, nós estamos falando da nossa mente, estamos falando da nossa alma, tá? Então, o coração, ele é o centro governante da vida, e coração, novamente, a nossa mente, a nossa alma. Por isso que Jeremias, capítulo 17, verso 9, nós temos o seguinte: enganoso é o coração. Aqui, enganoso é a mente, é a alma, são as intenções que estão dentro de nós. O ser humano pode enganar a si mesmo. Suas intenções nem sempre são as melhores. E resumindo então esta primeira parte, nós convivemos com algo que nos influencia, em outras palavras, com algo perigoso, tá? Por isso que Salomão diz: cuida do teu coração. Por quê? Porque o teu coração é enganoso. Se tem alguma coisa que temos que guardar neste mundo, é o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que significa essa expressão ligada ao coração, que é a sede da alma, tá bom? O segundo ensino que aprendemos aqui é o coração como sede do controle. Se o coração ele é o centro, então ele possui um lugar de governo e de controle. Ou seja, o coração ele tem uma espécie de um trono. Mas a pergunta não é se há alguém assentado ali. A pergunta é: quem está assentado neste trono? Quem é que está governando a nossa vida?
Quem é que está no centro da nossa vida? É o ego? É o medo? O dinheiro? O ministério? A igreja como templo? Ou será que é Deus que está no centro da sua vida? Jesus fez uma declaração muito importante em Mateus capítulo 6, verso 21, que ele diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é o nosso tesouro? O tesouro revela o rei. O rei dentro de nós pode ser nosso próprio ego, pode ser nosso orgulho, não é? Mas a pergunta então é: quem é que está no trono do seu coração ou do meu coração? Quem é que está governando a sua vida? Então, nós temos que refletir sobre este coração como sede do controle de todas as coisas, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho, porque a gente vai avançando, tá bom? Na medida com que vamos refletindo aqui, tá bom? Terceiro lugar, o coração com vigilância contínua. O texto que nós lemos nos apresenta um imperativo, quando diz: guarda o teu coração. Vamos lembrar que o imperativo é uma ordem. Então vem uma ordem de Deus dizendo assim: guarda o teu coração. Aqui não é sugestão, é ordem. Guarde o seu coração. A expressão hebraica transmite vigilância contínua. Vigie seu coração. Não é guardar uma vez só. Pronto, estou guardando, acabou. Mas é vigiar constantemente. Mas por que a gente tem que vigiar nosso coração? O texto responde: porque dele procedem as fontes da vida. A palavra fontes remete a nascentes de água. Ou seja, tudo flui do coração. O que flui do coração? Palavras, decisões, sentimentos, relacionamentos, pecados, santidade, tudo flui desse coração. E aqui Jesus tem uma afirmação muito interessante em Lucas capítulo 6, verso 45, que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Olha aí a palavra coração de novo. A boca vai falar daquilo que está fluindo do nosso coração. Por aí você pode perceber quem é que está no trono do coração das pessoas. Porque muitas vezes do nosso coração vem muita mágoa, vem muita tristeza, vem muito sofrimento. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso, meus queridos, que nós temos que guardar muito bem o nosso coração. Não existe vida dissociada do interior. Não existe. A nossa vida, ela está associada ao nosso interior. Tá bom? Muito importante pensar sobre isso. Vamos caminhar mais um pouquinho. O coração em perigo constante. Este é o quarto ensino sobre o nosso estudo de hoje, nossa mensagem que fala sobre o coração como trono, tá? O coração em perigo constante. Quando Deus não está no centro do nosso coração,
as emoções governam. A opinião dos outros domina. O orgulho assume a sua forma mais grave das coisas. E, principalmente, pequenos ídolos crescem dentro de nós. Então, grave bem isso. Quando Deus não está no centro da nossa vida, quando Deus não está no controle da nossa vida, as nossas emoções governam. As opiniões dos outros dominam. O orgulho assume um posto enorme e nós vamos criando pequenos ídolos. Idolatria não começa com estátuas. Ela começa com substituições internas. O ego, ele pode se transformar numa fonte de água doce, mas também pode se transformar numa fonte de água amarga. Depende muito de quem está no trono. Por isso que o cristão, é triste falar o que eu vou falar agora, tá? O cristão carnal não tem Deus controlando o seu coração. Por isso que cristãos carnais dão muito trabalho. Chegam a ser pessoas problemáticas, pois respiram as coisas deste mundo. Ao contrário, aquele que é controlado por Deus, ou seja, que tem o domínio do Espírito Santo, é um indivíduo que ouve a voz de Deus. Eu gosto da passagem de Paulo que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito significa seja controlado pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo sente neste trono da sua vida. Tá bom? Quinto ensino: o coração sob o controle de Deus. Tá? Vou dar algumas sugestões para vocês. Tá bom? Você que está aí já refletindo, pensando na sua alma, se você tem reconhecido que quem está lá no trono é o seu ego, é a sua intuição e não Deus, então tenho algumas sugestões. Em primeiro lugar, reconheça quem está no governo. Diga para Deus: Senhor, eu tenho sido muito controlado por minha própria carne. Eu tenho sido controlado muito pelo meu raciocínio lógico das coisas. Arrependa-se destas substituições. Retira isso do seu coração e entregue o controle para Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor controle o meu coração. O salmista, ele ora no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E vamos pensar novamente. A gente tem que fazer essa oração todo dia. Não é fazer uma única vez e pronto, agora Deus já está no controle. Não. Constantemente nós temos que pedir: Deus, cria em mim um coração puro. E Deus não apenas ajusta o trono, mas Ele transforma o coração. Deus tem que ocupar o trono de nossa vida. Deus precisa governar nosso coração através do seu Espírito. Eu tenho algumas perguntinhas para a gente refletir, que diz assim: o que é que ocupa meus pensamentos quando eu estou sozinho? Para pensar. Quando eu estou sozinho, o que é que ocupa os meus pensamentos? O que é que me causa mais alegria? O carnaval? Ou quando eu estou adorando a Deus? Quando eu estou orando ao Senhor? O que me desespera perder? Isso aqui é uma coisa impressionante. Por exemplo, pessoas que são apegadas às coisas não gostam de perder nada. Não gostam de perder um copo. Não gostam de perder uma roupa. Né? Pode ter certeza que são pessoas apegadas às coisas materiais. Gente,
a gente tem que ser desapegado. Eu confesso que eu sou muito desapegado das coisas. Eu não fico me agarrando a essas coisas materiais. Então veja bem, tudo isso vai revelar quem é que está no centro da sua vida. Gente, vamos concluir? Não existe neutralidade no coração. Ou Deus está no centro, ou algo está ocupando o lugar que pertence a Deus. A vida exterior é apenas reflexo do governo interior. E confesso para vocês, como psicólogo, eu fico olhando a vida exterior das pessoas. E essa vida exterior revela realmente o que é que está lá dentro do interior. Hoje, a pergunta não é: você frequenta a igreja, você dá o dízimo, você é um bom frequentador? Essa não é a pergunta. A pergunta é o seguinte: quem governa o seu coração? Eu quero deixar você com esta pergunta para você pensar, refletir e você tratar com a sua vida. Quem é que governa o meu coração? É isso que eu quero deixar para vocês neste domingo, tá bom? Pensa bem. Forte abraço. Um beijo no coração. Tchau.